Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa parte, nós falaremos sobre delineamento em blocos casalizados. O modelo estatístico para a representação de análises em DPC pode ser descrito na forma abaixo, que o valor observado está em função da média do tratamento I e do bloco J, mais o erro associado à observação no tratamento I e no bloco J, podendo também, em alguns casos, você ter um subíndice K referente à repetição dentro de tratamento e bloco. Você poderia, nesse caso, se tivesse repetições nas combinações de tratamento e bloco, você poderia, inclusive, testar efeito de interação. Então, dos três princípios da experimentação que a gente viu, que era a repetição, que permitia calcular o erro experimental, a causalização, que validava esse erro experimental, e tinha o controle local, que era o único que não é obrigatório. E a função dele era corrigir alterações conhecidas, então heterogeneidades conhecidas. E a causalização, nesse caso, em vez dela ser feita em todas as unidades experimentais ao longo da área, ela é feita dentro de cada bloco. Vocês saberiam fornecer alguns exemplos de bons empregos de blocos em experimentos com animais e forrageiras? Eu vou pedir para vocês, para assim que vocês verem os exemplos que eu vou fornecer aqui, vocês também buscarem outros que, de preferência na área de atuação de vocês, para trazer para a aula síncrona, para enriquecer o nosso aprendizado. Uma possibilidade poderiam ser, por exemplo, instalações experimentais com diferenças de temperaturas nas laterais. Porque quando você planeja galpões, seja para aves, seja para suínos, você planeja de forma que o sol atravesse totalmente o galpão, né? Ele fique com maior comprimento no sentido leste-oeste e não norte-sul, porque senão o sol entraria dentro do galpão e causaria mais malefício aos animais em locais de clima quente como é o nosso. Então, nesses casos, por conta da inclinação, algumas regiões têm maior inclinação, outras menor inclinação em relação ao Sol. Então, se você planeja o galpão de leste a oeste, o Sol vai pegar um pouquinho mais inclinado para um lado das telhas do que para o outro. Então, vai pegar mais para o quê? Para o lado norte, se a gente estiver no hemisfério sul. Se estivesse no hemisfério norte, pegaria mais na parte sul. E isso depende também da temperatura da região, para se isso vai ser um grande problema ou não. Mas basicamente você pode ter uma diferença aí de temperatura, inclusive se o beiral não for muito bom, de entrar um pouquinho de sol até dentro do galpão. Então você pode ter baias de suínos, ou então boxes de gaiola, ou então mesmo box no chão para experimento com aves de corte, que podem um ficar no lado sul do galpão e o outro ficar no lado norte. Isso dá uma diferencinha aí de temperatura, e até mesmo dependendo das condições de experimento, você ter até problema de um pouquinho de entrada de luminosidade dentro do galpão. Claro que isso aí já seria em condições piores, né? Mas tem a diferença de conforto térmico para os animais, sensação térmica pode existir de um lado para o outro. Pode existir também galpão distinto, né? Muitas vezes um só galpão não vai ter o número de baias suficiente para você poder ter um experimento confiável, porque não vai ser cada animal que vai ser unidade experimental, vai ser cada baia que vai ser unidade experimental, senão você não tem repetição verdadeira. Então, na maioria dos experimentos, né, por conta
a não ser que fosse algum experimento que fosse possível você ter uma aplicação no próprio animal, alguma coisa nesse sentido, marcar o próprio animal. Então, na maioria dos experimentos não vai ser possível. Então, você vai precisar, às vezes, de um número grande de baias e se você fizer um experimento com baias muito pequenas e fake, né, que não condizem com a realidade, o sistema de produção pode gerar crítica ao seu trabalho, porque ele não se parece com um sistema de produção. Os animais são criados de forma diferente. Então, pode ser que exija, às vezes, mais de um galpão, principalmente algumas unidades, de algumas instalações experimentais antigas ou com menor recurso, né, para pesquisa. Aí é que os galpões são ainda menores, então você pode precisar de mais de um galpão. Pode ser o seu galpão também, o seu controle local. Em experimentos com forrageiras ou mesmo outras plantas de culturas de interesse zootécnico, a gente poderia pensar como bloco algumas faixas de terra com condições diferentes. Principalmente se pensar, às vezes em questão de adubação está tudo a mesma coisa, mas se você pensar em declive, né, pode ter sim mancha de fertilidade, pode ter tipo de solo diferente, mas no Brasil a maioria das condições experimentais, a maioria dos locais é latossolo, né? E latossolo geralmente são regiões extensas, ele não tem aquelas manchas, né? Mas você pode ter sim uma mancha com um tipo de variando, né? Uma área bem diferente, com uma mancha de um tipo de solo diferente do outro, ou até mesmo a questão do teor de argila variar um pouco de um local para o outro. E aí, mas o mais comum talvez seja a questão da declividade. E aí você tem uma região um pouco às vezes mais baixa, mais úmida, uma região com maior declive, que lixivia mais rápido, perde também mais solo, se tiver, você tem que levar isso em consideração. Uma região mais alta, às vezes, mais seca. Então, tudo isso você tem que pensar na hora de montar seu experimento. Também, se tiver uma região sombreada, muitas árvores próximas, então, às vezes, você tem que pensar ir para uma área onde vai ser realizado o experimento, ou conhecer bem aquela área, já ter realizado experimentos nela, ou então você fica muito tempo nela para você ver o dia inteiro como se comporta aquela área. Se você, por exemplo, tiver árvores próximo, você tiver algumas outras instalações, toma cuidado para a questão não ser diferente, alguma micro-região com umidade diferente, porque, por exemplo, tem instalações próximas, que inclusive às vezes fazem uso de água, então você pode ter condições diferentes. Então tome muito cuidado com isso. Se essas condições tornam irreal aquela área, talvez ela não deveria nem fazer parte do experimento, deveria ser descartada aquela pequena área que se torna real, não condiz com algo que você encontraria a campo. Mas se é algo basicamente passível de corrigir, que você poderia encontrar, né, um sombreamento ou uma outra área não é, então você poderia tentar pensar na possibilidade de separar em blocos. Então, é nisso que a gente pensa com plantas. E também, se não teve algum experimento antes em que foi feita alguma adubação numa área, na outra não, e aí, às vezes você pode ficar com algumas manchas de fertilidade no solo. Então, tem que sempre se reparar isso, se pode ser feito ou não um experimento nessa área, se não existe uma mancha que possa ser corrigida com um bloco, ou se não, se tem que ser feito, tentar ser feita uma homogeneização da área antes do experimento. Então tem que pensar algumas coisas assim. A maioria dos experimentos vão trabalhar ou com macho ou com fêmea e vão ter resultados diferentes. Mas pode ser que em algum experimento, por uma falta de recurso, ou mesmo porque basicamente você tem que fazer uma correção, mas não tem nenhum efeito de interação entre o sexo masculino ou feminino, mas é mais comum você ver, às vezes, em experimentos observacionais. No melhoramento genético animal é muito comum isso. Você tem experimentos que são feitos, ou avaliações genéticas mesmo, que tem que corrigir para o efeito do sexo.
Então, basicamente, não é imposto uma casualização dentro do bloco. Na verdade, é feito um experimento observacional e analisa-se isso como um efeito fixo. E aí você corrige, porque na maioria das espécies de animais domésticos, o macho é mais pesado que a fêmea. Tem exceções, como por exemplo a codorna de corte, em que o aparelho reprodutivo da fêmea ele é muito mais pesado. Então, as fêmeas têm um peso adulto muito maior que o macho. Mas na maioria das espécies, você tem que corrigir para o efeito sexo na hora da avaliação genética animal, porque senão os melhores valores preditos sairiam para os machos na maioria das espécies. E você não pode ter isso, né? Você precisa corrigir para o sexo. Mas de forma geral, não é muito utilizado como bloco. No melhoramento também é comum quando se trabalha, por exemplo, com girolando ou com algum animal sintético não fixado em puro sintético, que você trabalhe com diferentes graus de sangue, então você precisa fazer uma correção para isso. Não necessariamente vai ser utilizado como um bloco, um experimento delineado, mas muitas vezes como uma correção de efeito fixo no experimento observacional. É mais comum. Não que não possa ser feito como utilizado como bloco, mas hoje em dia também esse termo grau de sangue ele está bem ultrapassado e se usa mais composição genética, né? Que é o grau de similaridade que o animal tem com uma determinada raça. Na verdade, é como isso pode ser analisado de outras formas, também como efeito aleatório. Em alguns casos menos comuns, poderiam ser fazenda, piquete ou qualquer outra forma de subdividir unidades experimentais. Então, se você tivesse várias unidades experimentais num local e precisasse de um maior número de unidades experimentais, você vai ganhar precisão com isso, e você utilizasse mais de uma fazenda ou mais de um piquete, em piquete pensando que você conseguisse dentro do piquete controlar mais de uma unidade experimental verdadeira, né? Repetição verdadeira, seria bem, pode ser possível que você tenha que pensar como um fator de bloco para corrigir essas diferenças. Então, eu pensei nesses poucos exemplos aí, mas existem inúmeros. Então, eu gostaria mesmo que vocês trouxessem para a aula síncrona um exemplo que já tenha sido utilizado na área de vocês. E isso tem uma grande vantagem, que é incentivar vocês a lerem e pesquisarem artigos científicos lá no Google Acadêmico ou qualquer outra plataforma que vocês gostem, como o ResearchGate, que agora está bem popular. Agora eu vou dar alguns exemplos ruins de bloco que eu já vi algumas pessoas utilizando por aí, que talvez não seja a melhor forma de se trabalhar, que é quando você tem uma variável que você quer corrigir para ela não é o foco, o objetivo da sua pesquisa, mas que ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Então o bloco não é a melhor forma de corrigir, a melhor forma de corrigir é utilizando uma covariável. Mas como antigamente, talvez as ferramentas estatísticas eram mais incipientes, você não tinha uma popularização tão grande de uso de ferramentas sem conhecer por trás uma técnica que às vezes é mais pesada estatisticamente. Então, se exigia mais, talvez por isso era comum você ver algumas utilizações de blocos que não faziam tanto sentido, que você poderia ter simplesmente uma covariável ali, perder 1 grau de liberdade, às vezes você tinha uma pessoa ali perdendo 3, 4, 5 graus de liberdade e fazendo uma correção pior do que a covariável faria, porque a covariável ela consegue entender que o 1 é mais próximo que o 2 do que é do 5 ou do 7. Então a covariável tem uma estrutura muito interessante. Se você sabe qual que é o efeito dela, se é linear ou se é quadrático, né? Quando você tenta trabalhar como bloco e agrupa isso, você perde primeiro, às vezes, agrupando, porque você tem que juntar variáveis quantitativas num grupo. Então você já perdeu ali agrupando, porque você perde precisão. Aí você perde de novo porque você perde grau de liberdade, porque na covariável você usaria bem menos. Então perdeu uma segunda vez.
Você perde uma terceira vez porque mesmo você agrupando, você não tem essa estrutura que a covariável permite de uma equação que corrija, levando em conta que valores daquele efeito independente, mais próximos entre si, estão mais relacionados que valores mais distantes. Então, você perde umas 3 vezes aí ao utilizar esse tipo de blocos. Então, antes de pedir a vocês para trazer exemplos na área de vocês que poderia ser utilizado uma covariável, então vocês podem buscar por covariável, vocês podem até buscar artigos que, talvez mais antigos, hoje em dia é difícil de ver alguém que tenha transformado uma covariável em bloco, né? Transformado uma quantitativa em qualitativa para poder corrigir como um bloco. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, é, por exemplo, um experimento em que você quer ver o peso, ganho médio diário dos animais. E aí você tem que ter o peso final, mas tem que ter o peso inicial também, né? Só que o peso inicial, além dele influenciar o ganho médio diário, porque o peso final menos inicial dividido pelo número de dias você teria ali o ganho médio diário, tem uma outra coisa. Os animais maiores, eles costumam ser mais fortes, competir mais ferozmente pelo alimento que você dispõe ali, às vezes ser mais agressivo com os outros que ficam junto com ele no experimento, né? Então eles podem ser às vezes tão agressivos que eles se alimentam mais do que os outros animais inicialmente, e os outros animais ficam com o resto, né? Então você pode ter esses casos assim. Então esses animais de peso inicial maior, você deveria corrigir para esse efeito do peso inicial, porque ele afeta o ganho médio diário, principalmente em uma situação de competição. Em uma situação de comida à vontade e coxos grandes, em que não tenha também uma área grande, em que você não observa nenhuma briga entre os animais, uma disputa por alimento, uma disputa por água, uma disputa por território. Então, nessas questões, nessas situações em que o experimento não demanda restrição de nada, então pode ser que sejam menores os efeitos desse peso inicial. Mas principalmente nos experimentos em que podem ter condições controladas e que existe competição entre as unidades experimentais, vai ser grande o efeito do peso inicial sobre o ganho médio diário, porque os animais maiores vão competir mais. Você pensaria, não, talvez o menor vai ter um ganho compensatório. Isso poderia ser também. Então você também tem que corrigir para o peso inicial para ver se não tem nenhum efeito, né? Mas você corrige para ele como uma covariável. Se você cria, eu já vi gente fazer o seguinte, criar uns grupos que ele vai lá e coloca para depois sortear os animais. Não sei se vocês já viram isso, que é totalmente errado. Ele pega um animal muito pesado com muito leve no grupo, para equilibrar, para ter médias no grupo parecidas. Só que ele vai lá e aumenta a variância dentro do grupo, né? Então isso também é um problema. Quando você aumenta a variância dentro, você tem mais chances de não encontrar uma diferença significativa, mesmo que ela exista, porque você aumenta o seu resíduo dentro, mas na estatística não tem como você descobrir que você fez isso. Então ela continua comparando o resíduo dentro e o resíduo entre como se fossem iguais, porque essa é uma das pressuposições da estatística experimental, né, na análise de variância. Então você pode errar feio ao fazer esses grupamentos, né? Então não é uma estratégia interessante. Outra coisa é fazer esses grupamentos e utilizar eles como blocos. Você também vai estar errando. Faz o delineamento inteiramente casualizado e utiliza essas variáveis quantitativas como covariáveis. Você vai estar ganhando muito mais. Idade dos animais que irão compor as unidades experimentais. O agrupamento e tornar isso um bloco também seria equivocado. Você pode gerar alguns problemas. Alguns blocos poderiam ficar com animais com idade muito próxima, outros com idades muito distantes. E aí você gera um problema de heterogeneidade e variância dentro dos blocos.
Então, tudo que você faz uma repartição que pode gerar problemas de variação distinta dentro dos agrupamentos, você vai gerar um problema que vai inviabilizar a confiança nos resultados da análise de variância por quebrar pressuposições da mesma. Então, tome muito cuidado com isso. Seria muito mais fácil usar como uma covariável. Então, uma quantitativa é covariável. Se fosse qualitativa, é bloco. Quando você pega uma quantitativa e transforma numa qualitativa, você está perdendo qualidade e precisão. A idade da mãe de um bezerro que irá compor uma unidade experimental. Parece não fazer muito sentido, né? O que a mãe tem a ver com isso, mas tem tudo a ver envolvendo cultura de corte, sobre desempenho até o desmame do bezerro, a mãe, né? Tanto existe um efeito no melhoramento animal que a gente avalia, que é o genético materno, que são o que? São as características que estão associadas aos genes que uma mãe possui que vão fazer ela desmamar melhor o bezerro. Então, a genética da mãe influenciando no desempenho do fenótipo do bezerro. Né? E pode ser também o ambiental materno, que é uma mãe que recebeu um melhor ambiente, ou uma mãe muito velha, você espera que talvez ela não tenha problema, produza menos leite, né? Uma mãe nova demais, às vezes uma mãe mais inexperiente, ainda não tem reserva. Então, às vezes, você costuma ter efeito quadrático para essas questões de da vaca ao parto, né? Mas, então, você corrige ela como covariável. Utilizar também como agrupar essas mães para fazer bloco também não seria a forma mais ideal de corrigir esse efeito. Não vou aprofundar muito nisso, mas basicamente é isso. A idade da vaca ao parto vai influenciar a sua produção de leite. Vacas muito velhas já vão ter muito problema de aprumo acentuado, dificuldade de locomoção, perda de qualidade óssea, vão começar a ter debilidades. Se for pensar, por exemplo, em cabra, pode ser que já tenha sido contaminado com alguma doença, tipo a CAI. E se você pensar também em animais muito novos, vai ter outro problema, que ainda não desenvolveu o máximo do potencial do sistema mamário, pode ser vacas que ainda não têm reserva, né? Então, geralmente, quando você faz análise, né, a primeira lactação é muito diferente das demais e as últimas também são muito diferentes. A primeira exige muito de genes de precocidade, as últimas vão exigir muito de genes de aprumo, genes de longevidade, né, do animal continuar produzindo mesmo com o passar do tempo, né? Então, de uma força leiteira e sustentação de úbere, mais para as últimas lactações, para as primeiras, mais largura, profundidade, altura. Então, muda um pouco, né? Só que você pode utilizar isso como covariável, geralmente vai ter efeito quadrático, né? Então, no início pode ter pior desempenho, depois vai chegando ao máximo do seu potencial e depois volta a cair. Só que quando você tenta agrupar isso para um experimento, você pode gerar vários problemas. Igual a gente comentou anteriormente, você pode gerar problema de heterogeneidade de variância, você pode gerar problemas da perda de graus de liberdade que iriam para o resíduo. E, obviamente, você perde a precisão que a covariável tem e que, à medida que você agrupa quantitativas para criar uma qualitativa, você perde. Então, não é adequado. Tomara que vocês consigam achar exemplos para levar para a nossa aula síncrona, para a gente poder discutir e aprender sempre mais. Casualização e vantagem do DBC. Diferente da casualização dos treinamentos inteiramente casualizados, que é feita para todas as unidades experimentais, nos DBCs os tratamentos são casualizados dentro de cada bloco, evitando que haja confundimento dos efeitos do bloco e dos tratamentos.
Por quê? É que se o bloco ele existe e ele não é corrigido, ele é desconsiderado, ele é ignorado, ou ele basicamente até mesmo não é conhecido, mas ele existe aquele efeito, existe, então ocorre a possibilidade de que alguns tratamentos tenham sorte e mais das suas unidades experimentais carregam aquele tratamento, vão cair naquele bloco bom. Enquanto que os outros tratamentos acabem tendo poucas unidades caindo em blocos bons e muitas unidades caindo em blocos ruins. Então, nesse tipo de experimento, em que deveria ter sido feita a correção, ou a casualização dentro dos blocos, e ela não foi feita, o que ocorre? O experimento não é bom, porque você não sabe separar se o efeito é de um tratamento ou da sorte dele ter caído numa boa região. Né? Então tem um confundimento entre tratamento e bloco, porque o efeito do bloco não foi corrigido. Vamos supor aqui, uma área heterogênea. Então aqui eu tenho uma região, outra região e outra região e outra região. E aí vamos supor que eu tivesse aqui dentro dessas áreas as parcelas, né? E aqui lateralmente eu não tenho uma diferença, mas vamos supor que aqui eu tivesse de declividade, de sombreamento em algum aqui. Então é classificatório, ele corrige para essas coisas, né? Então, nós temos as nossas unidades experimentais aqui, ó. E aí, na hora que eu sorteio os tratamentos, ou sortear essas unidades experimentais, o que acontecesse? E eu tenho o efeito de bloco, é muito pouco provável que caia aqui, ó. Se eu casualizasse, ó, então vamos supor, eu sorteei aqui dentro, né? Então, aqui caiu o azul, aí aqui caiu, sorteei, caiu o vermelho, aqui caiu o tratamento verde e por último o amarelo. Então, aí no segundo bloco, se a gente fizesse casualizado dentro de cada bloco, né? Caiu aqui o vermelho, aqui caiu o azul, aqui caiu o verde, aqui caiu o laranja. No próximo caiu laranja, depois caiu o vermelho, isso casualizado, né? Caiu o azul e caiu o verde. Então, vocês podem ver que dentro de cada bloco caiu um tratamento. Qual que é a chance disso ocorrer na prática? Na prática, isso é difícil. Pode ocorrer, se você não casualizar em DBC, né? Casualizar o acaso e no acaso, sem você conhecer os blocos, dá sorte de não cair aqui, vermelho, vermelho e vermelho. E vamos supor, aqui foi o laranja, e aqui foi verde, verde, e aqui azul e azul. Então, tem 1, 2, 3, falta um laranja e tem um vermelho a mais. Vamos apagar esse vermelho aqui, vamos pôr um laranja aqui. Vamos supor que esse bloco aqui fosse o melhor bloco. Não sei. Vamos supor que ele fosse o melhor bloco. E não teria como eu saber se esse efeito alto que aqui é do bloco ou poderia ter um efeito do tratamento vermelho. Eu sei que eu poderia acabar escolhendo, depois fazer um teste de média, escolher e falar que o efeito do tratamento vermelho é o maior. Por quê? Porque eu tive um problema aqui, Eu não fiz a casualização correta, eu fiz uma casualização inteiramente casualizado e existia uma heterogeneidade na área.
Então, esse é um dos problemas, né? Então, quando você usa o delineamento em blocos casualizados, você corrige esse problema de heterogeneidade que pode existir na sua área, evitando que mais unidades experimentais de um determinado tratamento caiam na melhor parte da área e outras caiam num pior bloco. Vamos supor que esse aqui fosse o pior bloco. Então, o tratamento azul e o verde ficariam prejudicados, porque você não teria correção para esse efeito de bloco, que não estaria sendo considerado. Fora não estar sendo considerado, mesmo que ele fosse considerado, mas você fizesse a casualização errada, como é que você vai separar o efeito do vermelho aqui? E se todos caíssem no vermelho? Não teria nem como separar, né, o efeito do bloco do tratamento, não tem dissociação. Então a casualização ela impede que isso ocorra, porque todos vão ser casualizados dentro dos blocos. Então o DBC sempre vai ser melhor do que o DIC. O experimento em delineamento em blocos casualizados é sempre melhor do que delineamento inteiramente casualizado. Não, essa é a pior mentira que às vezes a gente escuta por aí. Porque da mesma forma que você deixar de utilizar um controle quando ele é necessário, um controle local, também é muito danoso ao seu experimento você utilizar um controle local quando não deveria utilizar, ele não existe. Então, quando você não tem heterogeneidade na área, não tem necessidade do bloco, não existe um efeito, e você tenta assumir que existe, separar essa área e casualizar como um DBC, tenta corrigir esse efeito que não existe, então o que acontece? Você remove muito pouco variação dentro do seu modelo que vai ser atribuída a essa soma de quadrados dos blocos. Por outro lado, você rouba a soma de graus de liberdade que poderiam ir para o resíduo, você rouba eles e fornece eles para os blocos. Né? Então, quanto maior o número de blocos você tiver, mais graus de liberdade você vai estar roubando do resíduo. Sendo que quando você tem a soma de quadrados dos blocos ela é pequena, porque ela deveria ser zero, porque não existe a heterogeneidade na área, o que você está pegando ali é o quê? Resíduo, né? Então, você está roubando pouca variância do resíduo, mas você está roubando graus de liberdade que seriam atribuídos ao resíduo. Então, isso gera problemas de todos os tipos, porque a sua variância residual, o quadrado médio do resíduo, vai ficar alto, porque se você está roubando graus de liberdade do denominador, então ela fica alto. Então, você tem muita chance, nesse caso, de falar que não existe diferença quando existe. Então você tem muita chance de não rejeitar H0 quando você deveria rejeitar. Então cometeu o erro aí do tipo 2. Então, quando isso ocorre, pouca soma de quadrados é retirada do resíduo. Muitos graus de liberdade são retirados do mesmo. Porque esses graus de liberdade vão para o bloco, mas o bloco ele não tem grande soma de quadrados. Então, a soma de quadrado do resíduo não é a total menos a do tratamento, e se for DBC, menos a do tratamento e a do bloco. Então, quando você adiciona o efeito de bloco que não existe, então não vai ter grande soma de quadrados atribuída a ele. Vai ter ainda? Pode ter o acaso, obviamente, mas a soma de quadrados vai ser baixa. Agora, os graus de liberdade vão ser os mesmos que se existisse, se você tivesse distribuído na mesma dimensão de restrição da casualização, o mesmo número de blocos. Então, essa prática inflaciona o quadrado médio do resíduo. Por quê? Porque a soma de quadrados do resíduo continua alto, o numerador, mas o denominador, que são os graus de liberdade do resíduo, são reduzidos. Então, você acaba fazendo com que não seja encontrado, mesmo que exista um efeito ali de tratamento,
não seja encontrado diferença significativa entre os tratamentos. E aí você às vezes escuta falar de revista em algumas áreas que exige DBC, principalmente para se for a plantas a campo, e não faz sentido nenhum. Se você falar isso, tenta fugir, vai para uma outra, porque tudo bem, se existe você tem que corrigir, mas se não existe você não tem que corrigir uma coisa que não existe, você só vai gerar problema para você. Outra coisa que às vezes você ouve falar é de alguns gostaram de modelos mais complexos, mais completos. Quanto mais simples o modelo, sempre vai ser melhor. Agora o DBC então não é bom? Não, claro que ele é bom. Se existir o efeito a ser corrigido, ele vai permitir que você o corrija. Então, o melhor é que você pudesse trabalhar numa área uniforme e não tivesse que corrigir, mas muitas vezes você vai ter que corrigir, então é uma ferramenta muito boa. Então é isso, ferramentas são boas, mas por exemplo, quando você fica batendo o prego com um alicate, não é a ferramenta adequada, né? Ou quando você pega um martelo e tenta apertar um parafuso, obviamente não é a ferramenta adequada. Então a gente tem que usar a ferramenta de acordo com a situação. Outros casos tristes que às vezes nos contam ou a gente acaba tendo a oportunidade de ver são pessoas querendo tirar o bloco porque viu que ele não era significativo e aí quando tiram ele, como não perde mais esses graus de liberdade que iriam para o resíduo, o resultado muda e acaba encontrando um resultado significativo. E algumas revistas, infelizmente, têm esse viés de publicação. Todo resultado é válido. O resultado de uma pesquisa não significativa, às vezes, é tão importante ou até mais do que uma significativa. Ele te diz para não fazer aquilo. E não fazer uma coisa que vai te trazer um resultado ruim, às vezes é tão bom e tão importante quanto saber que alguma coisa poderia te trazer um resultado bom. Então, infelizmente, sim, existem revistas que têm viés de publicação e publicam mais os trabalhos que são que têm resultado significativo porque acreditam que isso vai trazer um maior número de citações. Então, existem alguns causos de pessoas que pediram a estatísticos para retirar, então, rodar de novo, retirando o bloco, porque aí o resultado mudava. E felizmente a maioria dos casos que eu já ouvi até hoje são de estatísticos falando que pediu para retirar o nome dele do trabalho porque para ele não fazia sentido. Explicou para a pessoa queria, insistiu, ou então casos em que a pessoa foi lá, acatou, acolheu e entendeu. Então a gente tem que sempre estudando, porque a estatística é assim, ela não é a coisa mais fácil do mundo. Mas tem algumas coisas que você não pode fazer com ela, porque senão não é ciência, senão é manipulação de dados, então é muito diferente. Então tem que tomar muito cuidado vocês, como jovens cientistas aí, porque se a sociedade se desengana com a ciência, ela sempre vai buscar soluções e acaba buscando soluções no achismo e tomando decisões catastróficas como já ocorreram no passado. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida, de preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.